é como se fosse meu x, né? Quando a gente teve aqui nos exemplos anteriores, a gente só tinha i. Então, é como se fosse o meu x. Eu vou encontrar o x. Mas se eu tiver mais uma malha aqui do lado, então tem o x e o y. Então, tem dois valores distintos que eu vou calcular. Então, desse modo, a gente tem aqui que para resolver esse tipo de equação, né, com duas incógnitas, a gente pode utilizar um sistema para resolver, né, que a gente teria um x e um y, beleza? E quando a gente monta lá a equação, a gente tem esse padrão que é ax mais by igual a c, né? Tem as suas partes assim que A e B tem que ser diferente de zero para poder manter essa verdade, mas nisso a gente tem tem um padrão de uma equação de primeiro grau. Para exemplificar, o que seria um sistema de duas, né, um sistema com duas equações, em que eu tenho uma fórmula, uma equação com um arranjo x, y igual a um número, e mais outra equação x, y, x mais ou menos y igual a outro número, em que elas se complementam. Se eu achar o valor desse x, esse x também vale para essa equação. Esse y também vale para essa equação. E essas verdades se complementam, certo? Ó, esse exemplo aqui, resolver esse sistema de equações significa obter valores de x e y que satisfazem simultaneamente ambas as equações. X, no caso, vai ser igual a 5 e y vai ser igual a 4. São as soluções desse sistema e denotamos essa resposta como par ordenado dos números reais. Seria a solução desse meu problema, né? Por exemplo, 3 vezes 5, 15, mais 5 vezes 4, que é 20, então 15 mais 20, 35. Então, eu resolvi, é um sistema verdadeiro. Aqui, 4 vezes 5, 20, menos 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 20 menos 8 vai dar igual a 12. Então, eu tenho uma verdade aqui nesse meu sistema, ok? Quando a gente entra em análise de sistemas ali, a gente tem alguns métodos de resolução de sistema. O primeiro método seria o método de substituição, não sei se vocês já ouviram falar, em que eu pego essa minha equação aqui, eu tenho essas duas equações, equação 1 e equação 2, e eu escolho uma para isolar um dos termos, né, e substituir na minha outra equação. Vamos fazer aqui, por exemplo, nesse daqui, que eu isolei. Para isolar o x na primeira equação, usaremos o seguinte passo. Eu tenho essa minha primeira equação, certo? 2x mais 5y igual a 30. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu x. Para que eu isole o meu x, eu preciso, nesse caso aqui, tirar esse y desse lado. Aqui ele está fazendo um certinho, né? Que se eu, para poder retirar esse y daqui, eu tenho que subtrair ele desse lado e subtrair ele desse outro lado, para manter a igualdade, né? Ou manda desse lado para o outro lado da equação, também serve. Então, vai ficar 2x menos igual a 30 menos 5y. Então, x igual a 15 menos 5y dividido para 2. Beleza, então achei, isolei aqui o valor de x. E por que se chama substituição? Eu achei o valor de x, e o que eu vou fazer com esse valor de x? Eu vou substituir na minha outra equação, na equação 2. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4x menos 2y igual a 2. Eu vou pegar o meu x que eu acabei de encontrar e vou substituir aqui. Quem é esse x? Esse meu x aqui é nada mais que 15, 15 menos 5y dividido para 2. Então, fui lá e substituí, ó, 15, substituí aqui na minha equação. Esse xzinho foi substituído. Então, agora, quando eu substituo, eu encontro o valor de y, porque eu só vou ter uma incógnita agora na minha equação. Então, resolvi 4 vezes 15, 60, 4 vezes 5, 10, ou aqui era 20, né? Só que aí, 4 vezes 5, 20, 20 dividido para 2 vai dar 10. Então, menos 10. Aqui eu tenho menos 2
repete menos 2, igual a 12. E aí, o que vai ficar? 60 menos 10 menos 2 menos igual a 12. Simplifico aqui. Menos 10 menos 2 vai dar menos 12. E aí, o que eu vou fazer? Vou resolver. Vai passar o 12 para o outro lado, porque eu quero isolar o meu y, certo? E esse 12 que está aqui passa junto do 60. Então, vai ficar aqui, 60 menos 12, ele está positivo, passa negativo, igual a 12y. Então, vai ficar 48 igual a 12y. Então, vai ficar y vai ser igual a 48 dividido para 12, que vai dar 4. Ok? Sabendo que eu tenho já o valor de y, eu volto lá naquela minha igualdade, em que eu tenho lá a minha verdade de que y, x já vale esse valor, eu substituo agora o valor de y. Eu não acabei de calcular o valor de y, e y vale 4. Eu fui lá e substituí o valor de y. Então, 15 menos 5 vezes 4 dividido para 2 vai ser quem? 15 menos 20 dividido para 2, então vai ficar 15 menos 10, vai dar no total aí 5. Então, é a solução do meu sistema. Beleza? É aquele mesmo exemplo que tinha aqui, ó, no comecinho, que é a solução do meu sistema. Esse é um método de resolução, ok? Em que a gente faz por substituição. E tem o método de adição. Você já tinha ouvido falar do método de substituição? Não. Já. Muito bem. Então, quem não ouviu falar já descobriu hoje que existe esse método. Né? É uma forma de facilitar, mas também depende. Tem gente que gosta desse método, tem gente que gosta mais do outro, tem gente que gosta de matriz. Então, vamos lá. Com relação ao método de adição. Como que seria o método de adição? Tem a mesma equação aqui, ó, 2x mais 5y igual a 30. E 4x menos 2y igual a 12. O que eu vou fazer? O intuito da gente fazer o método de adição é, eu vou somar essas duas equações de modo a eliminar uma das incógnitas. Como que seria isso? Dessa minha equação, por que número eu posso multiplicar ela que eu vou cancelar com o meu termo da de baixo? Ou que número eu posso cancelar, multiplicar as duas? Né? Nesse exemplo aqui, eu teria que multiplicar por duas para eliminar as duas ao mesmo tempo para poder eliminar o y. Um outro exemplo, se eu quisesse eliminar o x, eu poderia multiplicar aqui. E lembrando que como eu vou fazer a soma das equações e elas sempre serem eliminadas, é importante que elas tenham sinais contrários. Então, aqui, como eu quis eliminar o y, ele já está com o sinal trocado. Então, quando eu for somar, ela vai eliminar. Quando está no mesmo sinal, por exemplo, aqui, menos 2x. Se eu quisesse eliminar o x, eu iria multiplicar por menos 2. Porque iria dar menos 4x, e quando eu somasse, iria eliminar o x. Mas no nosso exemplo resolvido, a gente fez multiplicando as duas ao mesmo tempo, certo? Em que o que nós temos aqui, ó? Eu multipliquei a primeira por 2 e a segunda por 5. Para quê? Para quando eu fizer 5 vezes 2, 10, 2 vezes 5, 10 também. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que multiplicar todos os termos da equação, não é só esse, o x ou o y. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 30, 60. Beleza? A primeira está multiplicada já. A segunda equação, 5 vezes 4, 20. 5 vezes menos 2, menos 10. E 5 vezes 12, 60 também. O que a gente vai fazer agora? Vai somar essas duas equações. 4 mais 20, 20x. Então, o x está junto. Menos 10 deu zero. Então, sumiu. Igual a 60 mais 60. Então, eu tenho ali que eu vou isolar o meu x. Então, x vai ser igual a 120 dividido para 24. Então, eu tenho que vale 5. Já achei o valor do meu 5.
E aí, para achar o valor do y, eu posso somente fazer a substituição. Exemplo aqui, se eu substituir na primeira equação, já que eu tenho o valor de x, é 2 vezes 5 mais 5y igual a 30. Então, vai ficar 10 mais 5y igual a 30. 5y igual a 30 menos 10, que é a mesma coisa que 5y igual a 20. Ou seja, y igual a 20 dividido para 5, que vai dar igual a 4. Se eu fosse substituir na segunda, também daria certo? Daria. 4 vezes 5 menos 2y igual a 12. 20 menos 2y igual a 12. Então, eu vou isolar aqui meu y, né? Mandei o 12 para cá, 20 menos 12, 8. Igual a 2y. Então, 2y igual a 8. 8 dividido para 2 vai dar igual a 4. Então, eu cheguei na solução pelos dois métodos ali. Beleza? Esse é um exemplo. Aqui um outro exemplo em que a gente multiplicaria, né, as duas equações também. Para chegar e eliminar aqui, no caso, o meu y. E aí eu iria calcular o valor de x. Beleza? Também dá para calcular. É a mesma coisa, né? Só lembrando que eu tenho que multiplicar por números que eu vá cancelar as duas equações. Ok? É só exemplo que tem, tá bem? Que eu deixo vocês verem também. Aí a gente vai aplicar aqui uma análise também. Deixa eu só pegar um exemplo que eu deixei aberto aqui de matriz, para quem não viu ainda. No caso da matriz, você chegar a ver determinante, não viu? A professora comentou com vocês. Quando a gente tem um sistema de matrizes, ou sistema igualzinho aquele lá, ó, 2x mais y, deixa eu dar um zoomzinho. Quando a gente tem aqui ó, 2x mais y igual a 5, 3x menos y igual a 5, eu posso também aplicar isso aqui e transformar isso em matriz. E aqui na matriz, a matriz A seria só os números, em que eu tenho 2, 3, 1, menos 1, ó. 2, 3, 1, menos 1, beleza? E essa outra minha matriz aqui seria a representação, né, do meu sistema todo, com a minha igualdade aqui, né? Eu posso representar a minha matriz das incógnitas do meu sistema dessa forma. Para a gente resolver um sistema... Aqui eu tenho um exemplo com 3, mas ele se aplica na matriz 2 por 2. Para que a gente calcule a solução do meu sistema, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas o que a gente faz no primeiro passo? Deixa eu ver uma outra página que tem matriz 2 por 2. Quando a gente tem uma matriz 2 por 2, né, para resolver um sistema através de matriz, o que acontece? A resolução de sistema utilizando matriz, a gente vai pegar a matriz que tem só os números das incógnitas, os números que estão junto das incógnitas ali. Exemplo, tem aqui que é 1x mais 5y, 2x mais 3y. Então, eu vou organizar elas dessa forma. Faço o meu determinante. O determinante de uma matriz 2 por 2, que é o que a gente mais vai utilizar aqui, que são duas incógnitas ou duas correntes que a gente teria no nosso circuito. Como que é o determinante? Não sei se vocês estão lembrados. Eu multiplico cruzado. 1 vezes 3 menos 2 vezes 5. Né? Essa é uma multiplicação cruzada que eu tenho. Então, vai ficar 1 vezes 3 menos 5 vezes 2. Certo? Esse é o determinante para uma incógnita, ou para duas incógnitas. Quando a gente tem, para resolver o meu sistema, como que a gente faria para resolver o sistema? Porque eu peguei cortada aqui a parte
de matriz aqui. Como que seria para a gente resolver o meu sistema? Vamos pegar aqui, mesmo que seja 3x3, mas a gente se aplica para 2x2. É até mais simples a 2x2. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse meu sistema XYZ, eu tiro só os números, 1, 2, 1, 1 menos 1, 2 menos 3. Beleza. E eu tenho a linha aqui, a minha coluna só das minhas respostas dessa minha igualdade. Qual é o primeiro passo se você fazer resolução de sistema por determinante? Primeiro, eu tiro o determinante só dos meus números das incógnitas. Se é uma matriz 2x2, eu faço a multiplicação cruzada, né? Multiplico o cruzado de cima menos o cruzado de baixo. Beleza, achei o meu determinante. Agora eu preciso calcular o determinante em função de cada uma das incógnitas. E como que a gente faz isso? Não tem a minha resposta, né? 12, 12 menos 16. A coluna da minha resposta eu substituo na minha coluna que seria só do x, por exemplo. Então, aqui, ó, 1, 2 e 1. Então, fica esse 1, 2 e 1 some, e eu substituo por 12, 12 menos 12. E aí eu tiro o determinante novamente, né? E aí eu acho o determinante x. Ok, aí eu faço a mesma coisa para o y, substituir aqui ó, a coluna do y, calculo novamente o determinante. Do z, a mesma coisa, calculo, substituo do z, calculei aqui o determinante. E aí, como que eu vou saber o valor de x, y e z? Eu vou dividir o determinante de x dividido pelo determinante da matriz original, ou seja, 36 dividido para 12, que é esse carinha aqui, ó. Determinante de A, 36 dividido para 12. E o y deu 48. Então, 48 dividido para 12 deu 4. 60 dividido para 12 deu 4. Beleza? Deixa eu fazer um exemplo aqui desse carinha que a gente fez mais. Aqui, ó. Só copiar aqui, ó. Estão mais ou menos acompanhando aí ainda? Sim. Professora, mas nós vamos ter que usar a matriz para resolver isso aí? Se você quiser, eu acho, pode ser que seja mais simples, né? Depende, porque como a gente vai utilizar só a matriz 2x2, a 2x2 é mais fácil. Deixa eu ver aqui vamos resolver esse exemplo aqui. Oh, Deus. Como que seria a gente resolvendo essa solução aqui utilizando matrizes? Oh, Deus. Com matriz, eu tenho que isolar aqui, ó. Quem que vai ser a minha matriz aqui? Eu tenho que é o 2, o 5. Vou só fazer assim, né? O 4 e a outra linhazinha ali, o menos 2, certo? E eu tenho a minha igualdade aqui. Qual é a outra coluninha que eu teria? O 30. E eu tenho o 12. Beleza. O primeiro passo que eu teria que fazer é calcular o determinante de A aqui. Essa parte aqui, o 2, o 5, seria o meu determinante de A. Como que seria o determinante de A? Eu faria uma multiplicação cruzada de 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos todos os carinhos que estão aqui cruzado. 4 vezes 5, menos 4 vezes 5. Então, aqui vai dar o quê? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4.
menos 9, então vai dar menos 11. Beleza. Agora eu vou calcular o determinante substituindo essa configuração, substituindo esse 2 e o 4 por 30. Professora, o 4 Oi. multiplica o 5? Ai, gente, eu botei errado, né? É 4 vezes 5. Eu até assustei agora. Ai, 20, eu fiz soma, meu Deus do céu. Menos 24. Já ia dar errado. 4 vezes 5, 20. Menos 24. Beleza. E aí, o que eu fiz? Eu substituí esse 2 por 30 e o 4 por 12. Agora eu vou fazer o determinante de AX. Quem é o determinante de AX? 30 vezes menos 2, menos quem? 12 vezes 5. Então, vai dar menos 60, menos 60. Então, vai dar menos 120. Beleza? Agora eu faço substituindo no y. Quem seria o meu y aqui, substituindo? Eu vou tirar, esse 5 vai virar 30, e esse 12, esse menos 2 vai virar 2. Então, det de A em função de y, né, que é a minha função, vai ser igual a quem? Vou dar espaço. Vai ser 2 vezes 12 menos 4 vezes 30. Vai ser igual a quem? 24 menos 120. Batendo na calculadora, isso aqui vai dar igual a... Deixa eu bater aqui, porque eu não sei de cabeça. 120 menos 24. 96. Menos... Ai. Menos 96. E agora, como que eu acho o valor de y? X e y. X vai ser igual a o det de A, x, dividido pelo det de A, que é o meu determinante. Quem é meu det de AX? Menos 120. Então, menos 120 dividido para quem? Por menos 24. Pô, eu escrevi aonde isso aqui? Então, aqui vai ficar quem? Menos 120 dividido para menos 24. Quanto que dá aí na calculadora? Deu quanto? 120 dividido para 24. Sim. E o y? Seria aqui o meu menos 96 dividido para menos 24. E aí eu chego em 96 para 24 vai dar 4. E eu chego no mesmo valor. É uma outra forma, tá, gente? Também, porque assim, para vocês não ficarem só presos, nossa, eu só posso resolver por matriz. E eu não gosto de resolver por matriz. Ah, eu só posso resolver pelo método de adição. E eu não me dei bem, eu não gostei, eu vou me confundir muito. O de adição é muito fácil ter confusão também. Mas ele é um método bacana. Eu gosto do método substituição. Então, para que vocês tenham como escolher o método que vocês vão utilizar para resolver tal problema, tá bom? E o método de matriz, por que a gente comenta sobre ele em sistemas? Porque quando a gente tem uma matriz 2 por 2, ele é muito mais simples. Em poucos cálculos, a gente chega na resposta. A gente tira o determinante da matriz principal, e aí guarda esse valor. E aí a gente substitui a resposta aqui, ó,
substituo no lugar do y, do x, acho o determinante. Substitui no lugar do y, acho o novo determinante. E aí depois você faz uma divisão e chega na resposta. Então, assim, é bem mais simples, porque é uma matriz 2 por 2. Se fosse uma matriz 3 por 3, aí seria um pouquinho mais de cálculo. Tá bom? Mas aí uma coisa interessante que é só para comentar para vocês é, quando a gente avança mais nisso, faz análises maiores, quando a gente trabalha a nível de engenharia já também, a gente não tem na prática somente uma malha, 2, 3 malhas, e que a gente conseguiria calcular no braço. A real é que grandes sistemas são várias malhas, e que só conseguem ser feitas essas análises aí de quanto que está valendo cada corrente com análise de matrizes. Só que é uma análise que demanda muito cálculo. Então, esses cálculos são feitos todos por computadores, entendeu? Então, mais que vocês saibam possibilidades de como resolver. Tá bom? Esse era o intuito de passar essa outra opção da matriz também. Eu vou até adicionar isso aqui lá, porque não tem no material que está upado hoje, o que já está lá no aula. Vamos lá. Vimos a parte matemática, mas o que importa para a gente é usar essas técnicas aí de análise de sistemas em análise de malha. E para que serve isso? Na prática, eu tenho aqui, vamos fazer esse exemplo. Não sei se vocês estão enxergando bem, eu vou dar um zoom aqui do um pouco. Eu tenho esse meu circuitinho aqui, ó, o método será aplicado a um exemplo simples na figura abaixo. O que a gente tem no nosso exemplo aqui? Tem uma fonte 220, um resistor de 10, mais um resistor de 5, mais uma fonte de 10, mais uma fonte de 20 e mais um resistor de 20. Analisando o meu circuito aqui, eu tenho duas malhas. Então, o que isso quer dizer para nós? Que eu terei corrente I1 circulando aqui e corrente 2 circulando nessa outra malha. Beleza? E eu vou aplicar o que a gente já fez anteriormente. Primeiro passo. E escolher o sentido da corrente elétrica para cada uma das malhas. Ah, professora, eu posso escolher sentidos diferentes para cada uma das malhas? Pode. Contanto que você coloque aqui, ó, os maisinhos certinhos. Beleza? É muito comum que a gente coloque, de preferência, as duas malhas no mesmo sentido, né? No caso aqui, no sentido horário. Nesse nosso exemplo aqui, ó, foi determinado o sentido horário. Show. Passo 2. Sabendo o sentido da minha corrente, eu vou colocar os meus maisinhos, minhas polaridades. Na fonte, não muda, mais, menos, mais, menos, mais, menos, beleza? Agora os resistores. A corrente entra no mais, sai no menos. Nessa malha, esse resistor aqui, ó, ele pertence à malha 1 e pertence à malha 2. Eu tenho que analisar primeiro em função da minha malha 1. Então, a corrente está fazendo o quê? Entra no positivo e sai no negativo. Ok? Beleza. E a minha fonte entra no positivo e sai no negativo. Ótimo. Na outra malha, a mesma coisa. Agora eu vou colocar o maisinho dos meus resistores. Ela entra no mais, sai no menos. Na fonte não importa, né? Vai pegar o sinal de saída, mais aqui, mais aqui. E esse resistor? Agora vamos olhar ele olhando a partir dessa corrente 2. Ele entra no mais e sai no menos. Ok? Beleza. Atribuir aqui os meus mais e menos. Vou para o passo 3, que é montar a minha somatória. Como que a gente vai fazer isso? A gente olha malha por malha, porque a gente vai montar uma equação para cada malha. Por isso, as técnicas de sistemas. Olhando a minha primeira malha aqui, o que a gente tem? Uma fonte de tensão, corrente pega no mais, então mais 220. Depois tem um resistor de 10 ohms. Sai no menos, menos 10 e 1. Aí você tem que botar o sufixozinho, meu, e 1, para identificar.
Passou no resistor 1. Agora vai para o resistor de 5 ohm. Menos, ó, porque ele entra no mais, sai no menos. Então vai pegar o menos 5, beleza? Só que aí, o que acontece nesse resistor? Não tem passando nele duas correntes? Ele não está isolado aqui, não existe, por mais que a gente coloque o sinalzinho de mais aqui em função de 1, mas a real é, esse resistor está recebendo a corrente 1 e a corrente 2. Então, o que a gente tem? Não está entrando I1 e não está saindo I2, então é I1 menos I2, porque elas estão em polaridades ali opostas, ok? Então, vai ficar I1 menos I2. Então, I1 menos I2, beleza, fechando parênteses. E a outra fonte, peguei o sinalzinho da saída, menos 100. Agora eu vou rearranjar 220 menos 100, 120. Quem é I1? Menos 10 e 1. Agora eu vou abrir esse meu chuveirinho aqui, ó. 5 vezes 1, menos 5, 1. Menos 5 vezes menos I1 e 2 vai dar mais 5 e 2. Isso tudo igual a zero. Aí o que eu vou fazer? Organizar essa minha equação. 120 menos, vai somar o 10 mais 5, negativo, né, no caso, menos 15 e 1. E o I2 está aqui também, mais 5 e 2, igual a zero. O que aconteceu aqui? Eu tenho a minha primeira equação. Acabou a questão? Ainda não, você só montou a sua primeira equação. Agora você vai para a segunda malha. O que a gente tem na nossa segunda malha? Tem aqui dois resistores e duas fontes. Como que a gente vai organizar isso? Vou pegar lá. Eu comecei passando primeiro nas fontes. Então, começou aqui, ó. A corrente entrou no menos, saiu no mais, 20. Entrou no menos, saiu no mais, 100. Vou ter aqui, ó, mais 20, mais 100. Agora tem um resistor que está nos dois lados. 5. Por que ele está negativo? Porque vai sair no menos. Então, menos 5, ok. Agora, qual é a corrente que está passando nele? Ele está nesse lado, vendo, a partir da segunda malha, está entrando a 2, está saindo a corrente 1. Então, é I2 menos I1 agora. Então, é aqui que a gente tem diferente da questão anterior. I2 menos I1. Menos, por que menos? Porque pegou o menos aqui do meu resistor, menos 22. Feito isso, eu vou rearranjar a minha equação. Mais 20, mais 100, mais 120, né? Tá ali, 120. As correntes também vou abrir. Menos 5 vezes 2, menos 5 e 2. Menos com menos, mais 5 e 1. Menos 22, igual a zero. Resumindo, 120 mais 5 e 1, menos 5, 20, ou menos 25 e 2 igual a zero. Com isso, o que a gente fez? Com isso, o que a gente fez aqui? A gente montou as duas equações, né? Ou seja, a equação da malha 1, ou seja, da corrente 1, e a equação da malha 2, que é referente à corrente I2. E aí eu tenho meu sisteminha aqui, ó. Montado esse sistema, aí você vai determinar. Ah, eu vou fazer pelo método de adição. Ah, eu vou fazer pelo método de substituição. Ah, eu vou fazer por matriz. Determinantes. Para quê? Para você calcular o valor de 1 e o valor de 2. Ok? No exemplo resolvido aqui, a gente utilizou o método de adição, certo? Em que foi feito o quê? Tranquilo? Eu estou seguindo direto. No método de adição, o que a gente faz aqui? Eu quero eliminar o meu I1. O que eu preciso fazer para eliminar o meu I1? Ah, só para situar vocês o que aconteceu aqui, ó. O que houve? Eu quero o meu 120 positivo, certo? Então, eu inverti a minha equação. Eu fiz o quê? Eu deixei meu 120 e mandei para o outro lado da igualdade quem?
O I1, que estava negativo, passou, né, positivo, o I2 passou negativo, e para a segunda equação a mesma coisa. O I1 estava positivo, passou negativo, e o I2 que estava negativo, passou positivo, certo? Só para vocês entenderem o que aconteceu nesse passo aí. E aí eu vou aplicar agora a questão da adição. Se eu vou eliminar o meu I1, eu preciso multiplicar por números que vão cancelar eles. Primeira coisa que eu tenho que observar, já estão com sinais contrários? Estão. Um está positivo, outro está negativo. Um é 10, outro é menos 5. Beleza. Então, não preciso multiplicar por um número negativo, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou ver um número que eu possa multiplicar uma das equações que cancele. Então, assim, fazendo bem básico, a gente percebe que se eu multiplicar 5 por 2, vai dar 10. Então, 5 vezes 2, eu chego no valor de 10i, que eu cancelo com meus 10i de cima, certo? Aplicando isso, eu peguei esse e multipliquei por 2, e eu preciso multiplicar todo mundo dessa minha segunda equação. Como eu vou alterar só a segunda equação, eu não mexo na minha primeira. Então, eu fiz lá, 2 vezes 5, menos 10. 2 vezes 25, 50. 2 vezes 120, 240. Beleza? O que a gente faz? Somei esses dois, dá zero. Não preciso escrever. 50 menos 5, 45. Beleza? Igual a quem? 120 mais 220, ou 240, 360. Fazendo isso, eu vou agora achar o valor de 2, então vai ficar 360 dividido para 45, que vai dar 8 amperes. Então, eu calculei o valor de I2. Sabendo o valor de I2, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor de 2 em uma das equações. Eu escolhi aqui a minha primeira equação, por exemplo. Eu multipliquei aqui, ó, 10 vezes I1, que é o que eu quero achar agora, 5, né? O menos 5 vezes 2. Então, menos 5 vezes 8, que eu acabei de achar, igual a 120. Então, 10 vezes 1 menos 40 igual a 120. Beleza? O que eu vou fazer agora? 10 e 1 igual a 120 e 540 passa somando, então vai ficar 120 mais 40, que dá 160. Isolando aqui, fica 160 dividido para 10, que vai dar 16 amperes. Beleza? Achei a corrente 1 e a corrente 2. Aí tem um outro pontinho aqui que a gente coloca também, mesmo que seja análise de malha, mas é importante entender, poxa, naquele meu resistor 5, ele é um cara que está tanto na malha 1 quanto na malha 2. Não circula nele a corrente 1 e nem 2, e sim uma corrente que é I1 menos I2 ou I2 menos I1, beleza? E qual seria o sentido dessa corrente, né? Dependendo de como seja o sentido que você adotou ali, né, um pouquinho que a gente escolheria, geralmente você pode dizer, não, a minha corrente 3 vai ser no mesmo sentido de I1, certo? Então, como que eu faria isso? Se eu adotei que a corrente que passa no meio ali, eu vou dizer que é I3, ela tem o mesmo sentido de I1, eu vou olhar quando eu fiz análise lá no meu circuito, quem é I3 aqui? Então, I3 é a diferença de I1 menos I2, que é o que a gente tem aqui, ó, corrente I1 menos I2. Se é I1 menos I2, quem é I1? 16. Quem é I2? Menos 8. Então, a corrente que passa nele ali é 8 amperes, beleza? Então, a corrente que está circulando nele ali vai ser de 8, beleza? Então, assim, é só para que vocês vejam também que quando a gente tem ali o resistor do meio, a gente também tem uma corrente para ele ali, ok? Aqui eu tenho uns probleminhas que eu vou deixar para vocês resolverem. Tem o quê? Letra A, B, eu vou fazer um com vocês. C, D, E. Vai ficar 4 para vocês resolverem. Tranquilo?
Vamos fazer um junto agora? Esse exemplo aqui. Sim, professor. Tô brincando, gente. Bora. Vocês estão tão quietos. Eu falei, meu Deus, esse negócio aqui tá cabuloso, hein? Cabuloso mesmo, seu filho. Pior que é, né? Mas não tem muito pra onde correr, não. Vamos lá. Nossa, ficou feio. Ó, quando eu posto o vídeo lá, eu corto umas partes, tá? Porque senão fica muito longo. Até porque vocês vão usar os dados de vocês também ainda, né? Deixar um vídeo lá de 3 horas, pode. Vamos lá. Belezinha. Análise de malha. Agora a gente já entrou no nível hard da coisa, né? A gente já entendeu lá as leis, a gente agora vai trabalhar em cima da segunda lei de Kirchhoff, que é a análise de malha. Quando a gente faz análise de malha, a gente faz em função das tensões do meu circuito, certo? Nisso, sabendo disso, o que a gente vai ter do nosso circuito? A gente vai arbitrariar uma corrente, certo? Para saber o valor dessa corrente. E com isso a gente calcula, se a gente quiser aqui no caso, o valor de cada tensão em cada resistor. Né? Esse tipo de análise é bacana porque a gente consegue saber o valor da tensão em cada componente, prever quanto de potência em cada componente a gente tem. Enfim, a gente tem inúmeras aplicações a partir dessas análises que a gente vai fazer, certo? Projetos de circuitos, por exemplo, começam desse princípio aqui, ok? Então, vamos lá. Com relação a os passos, o que a gente vai ter que fazer agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o sentido da minha corrente, beleza? Qual o sentido da corrente que vocês querem que a gente adote? Os dois horários, dois anti-horários, um horário, outro anti-horário. Horário, nós já estamos fazendo horário. Vamos fazer horário. Então, vamos lá. Eu determinei, então, que o meu sentido I1 vai ser horário e o meu I2 vai ser também horário. Beleza, muito importante isso. Agora, eu vou fazer o quê? As minhas fontes de tensão, mais, menos, menos, mais, nessa outra fonte aqui. Sabendo o sentido da minha corrente I1, ele entra aqui no mais e sai no menos. Esse meu resistor I3, ele é um cara do meio termo. Então, ele nesse lado entra no mais e sai no menos. Beleza? Terminei minha primeira malha. Segunda malha. Entra no mais, sai no menos. Entra no mais e sai no menos. Ok? Montei o meu sinalzinho aqui do meu circuito. Agora, o que eu vou fazer? Vou montar a equação da minha primeira malha. O que eu vou fazer agora? Vou distribuir Professor, aqui. um minuto. Por exemplo, ali na fonte 10 volts, ele está entrando, ali o sinal é menos e está o mais. Aí no 3 ohms ali, ele está entrando mais porque a fonte do 10 está saindo mais, correto? É isso? Não tem nada a ver com a Não fonte. tem nada a ver. Toda vez que entra, é mais. Você tem que olhar com o sentido da corrente que você escolheu. Ah, tudo bem, então. Era Beleza? só Aqui, se tivesse uma fonte, então, não esquece iria a fonte, pensar. porque na corrente nós escolhemos o sentido horário. Isso, a gente sempre tem que lembrar isso. Porque senão você pode confundir. Beleza. Beleza? Certo. Determinamos aqui as nossas... Vamos fazer a equação da nossa primeira malha. Belezinha. Primeira malha. Minha fonte de tensão aqui vai pegar no mais. Então, é mais 42 volts. Não quiser escrever o mais, né? Mais 42 volts. Vem no resistor de 6 ohms. Menos 6 e 1. Beleza?
Agora, no resistor de 3 ohms, nesse lado aqui está saindo no menos. Então, beleza, eu coloquei aqui menos 3. Aí, o que eu tenho que lembrar? Nesse carinha aqui, ó, tá entrando a corrente 1, mas também está saindo a corrente 2. Então, eu vou colocar lá I1 menos I2. Tem mais algum componente? Não. Então, acabou a minha equação ali, né? Os meus componentes. Agora, eu vou organizar a minha equação. De modo que fique os incógnitos do lado e o número inteiro do outro. Separando aqui minhas letras. Vai ficar menos 6 e 1, menos 3 e 1, menos com menos vai dar mais 6 e 2, igual a, o 42 está positivo, passa negativo. Beleza? Fiz isso. Ai, não pode fazer um negócio desse. Professor, por que ele ficou 6 e 2? 3 vezes 2. Menos 3 vezes menos 2 e 2. Oh, peraí. Fiz errado. Oh, não, hein? Eu multipliquei o 2. Esse I aí. Tá certo. Agora vai ser 3. Tá certo, já estava testando, né? Eu tava testando, olha aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Não, brincadeira, gente. Mas obrigada. Vamos lá. 3 e 1 e 3 mais 3 e 2. Menos 42. Dá para resumir ainda? Dá. Então, a gente vai juntar lá os I1, menos 9 e 1, mais 3 e 2. Isso igual a menos 42. Beleza? Fiz a minha primeira malha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise da minha segunda malha. Como que vai ser a minha segunda malha? Que malha? Minha segunda malha vai ser bem semelhante também. Eu tenho. Vamos começar ali do resistor. Vai sair aqui no menos 4 e 2, que a corrente 2 está ali. Agora a minha fonte vai pegar o mais 10 volts, né? E agora o meu resistor, menos, vai pegar aqui no menos dele, ó, menos 3, que multiplica quem? E 2 menos e 1. Agora é o contrário ali, né? Como acabou os componentes ali, igual a 0. Fazendo isso, o que a gente tem? Vamos juntar os semelhantes. Vai ficar menos 4 e 2. O 10 eu já vou botar lá do outro lado. Menos 3 e 2. Mais 3 e 1. Igual a... O 10 está positivo, passa negativo. Agora... Ai, não gostei desse negócio. Agora... Vou botar aqui, porque o negócio não desce. Agora, o que a gente tem? Vamos juntar os coleguinhas parecidos aqui. Vai ficar 3 e 1. Que para ficar x e y, né? Vai ficar aí 1 e 2. 3 e 1 menos 7 e 2. Isso igual a menos 10. Beleza? Agora eu já formei quem? A minha equação da minha segunda malha. O que a gente tem que fazer agora? Eu já montei meu sistema. Agora eu posso montar meu sisteminha e decidir o que a gente vai fazer agora. Professora, a gente pode adotar, por exemplo, aí, em vez de a gente colocar I1 e 2, a gente colocar IX e IY. Pode, não tem problema. Porque para você não confundir aqui, igual eu fiz, né? Isso. Né? Não tem problema, até melhor. Coloca IX e Y.
Também? Ótimo, até menor, uma boa solução. Porque eu faço assim, né? Às vezes a gente confunde mesmo. Vamos lá, minha primeira equação é esse carinha aqui, ó. E a minha segunda equação é essa benedita aqui, ó. Tá. O que eu preciso fazer agora? Decidir. Eu vou fazer o quê? Método de adição ou substituição? Olhando aqui do jeito que tá, eu consigo visualizar que se eu multiplicar essa equação aqui por... Vou mudar a cor, né? A cor, né? Se eu multiplicar isso daqui por 3, concorda comigo que 3 vezes 3? 9. 9 menos 9. Beleza. A gente destrói aqui o... A gente cancela ali o mais ali, né? Então, vamos fazer aqui. Multiplicar essa... Vou fazer aqui do baixo. Multiplicando essa equação aqui por 3. O que a gente teria? A primeira, eu vou repetir, concorda? A primeira eu vou repetir. Agora a segunda eu vou fazer, eu vou multiplicar ela agora. 3 vezes 3, 9. Eu vou botar de preto porque é a nossa cor, a nossa segunda equação agora. Ou equação multiplicada, beleza? 3 vezes 3, 9 e 1. Show de bola. Agora 7 vezes 3 vai dar, não é mais, ali é o sinal de menos. Então, menos 21 e 2, beleza? Igual a quem? 3 vezes menos 10 vai dar menos 30, beleza? Fiz aqui a minha nova equação, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a subtração dessa com essa para poder eliminar esse meu carinha aqui, né? Fazendo aqui a minha soma, 9 menos 9 vai dar 0, beleza? 3 menos 21 vai dar 18. menos 18, beleza? Menos 18 e 2. Menos 72. Igual, muito bem, menos 72. Nisso eu tenho que, resumindo, né, menos 18 e 2, só para tirar o zerinho ali, menos 72. Agora eu vou calcular o meu I2. Como que vai ser o meu I2? I2 é igual a menos 72 dividido por menos 18. 72 dividido por 18 vai dar? 4, professor. Fiz na cabeça. 4, É isso mesmo? 4, né? É 8 vezes... Ah, eu vou botar na calculadora aqui, porque já tá dando... 4, 4 vezes 8, 32. Vai 3, 4 vezes 1, 4, 3, 7. Show de bola. Eu também, às vezes, faço essa multiplicação contrária, assim, para chegar no valor. É. Muito bem, achamos o valor de 2. E 2 vale 4 amperes. Acabou a minha conta? Ainda não, porque a gente gosta de causar. Então, a gente só achou o I2. Achamos o nosso I2, belezinha? Show. Organizamos aqui a nossa questão. Agora, qual é o próximo passo? A gente vai calcular o meu I1. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher. Ou você vai usar a primeira equação, ou você vai usar a segunda equação para substituir. Melhor a segunda que os cálculos é menos. Tudo bem. Então, aqui, ó, quando vocês forem fazer a resolução no caderno de vocês, também, fez I2, agora no lado de cá, vocês vão calcular o valor de I2. Como que calcula o valor de I2? Vai substituir aqui na terceira equação. 3 e 1 menos 7 e 2 igual a menos 10. Qual vai ser a resposta disso? 3 e 1, que a gente não sabe ainda, menos 7 e 2, que vale 4. 7 vezes 4, igual a menos 10. 3 vezes 1. 3 e 1, continua aí 1. Menos 28, beleza? Igual a menos 10.
Não vou nem ficar fora. Vai ficar quem? 3 e 1 igual a menos 10 mais 18. E aqui vai dar o quê? Ai, o negócio ficou bagunçado. Ai, bagunçou tudo. Ai, gente, peraí. Eu bug. Deixa eu ver de novo aqui. Aí vai dar o quê? 3. Oi, já dei resposta. Ali é mais 28. Isso. Mais 28. Então, meu I1 vai ser igual a quem? 18 dividido para 3. Quanto que é 18 dividido por 3? Vai dar 6 amperes. Então, a minha resposta linda e maravilhosa vai ser 6. Então, aqui, ó, achei a minha resposta, o meu I1 e o meu I2. Pronto, resolvi a minha questão.